Meu filho, você continua branco, tanto branco. Mentira, eu já tirei. Continua. É a luz de 4 sóis aqui na minha cara. Não dá pra ver? Você pode mandar a sua pergunta enviando para o link. Você tá vendo aí? É aqui ou aqui? Enfim. Você tá vendo o link aí? Oi, amigos. Não é aqui. Vamos em frente, aprendendo a superar as nossas... meu filho. Acorda, vamos lá. Ai, essa luz é muito forte. Essa luz, vocês não sabem como é. Parece um sol na minha cara. 2, 3, 4 sóis aqui. Parece que eu tô na praia derretendo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar com uma... Você fala tudo igual toda vez. Vamos começar. Tudo bem, já vai começar, já falou. Muda um pouco. Uma mensagem enviada por uma irmã nossa de 48 anos. Que importa a idade dela de 48? Eu não precisa falar a idade da moça, mas não estou falando o nome, mas não precisa. A idade pouco importa. Em alguns casos faz alguma diferença quando é um adolescente, uma pessoa de idade, dependendo da circunstância do assunto que está sendo tratado, pode ter alguma diferença. Mas não tem diferença nesse caso, enfim. Ela é da cidade do Rio de Janeiro. Sonhei que estava numa festa de rua comprando alguma coisa numa barraca. Senti que tinha uma pessoa atrás de mim. Ela bateu no meu ombro 2 ou 3 vezes. Era uma moça muito bonita que estava com um punhal na mão. Tentou me furar e conseguiu me atingir várias vezes. Quando ela estava quase me matando, uma outra moça chegou e gritou: "O que está acontecendo aqui?" Foi aí que eu consegui me libertar. Quando acordei, eu estava cheia de marcas pelo corpo, parecidas com arranhões de punhal. Eu gostaria de saber qual o significado desse sonho. Não sei, podem ter vários significados. O Espiritismo, como já dissemos algumas vezes, não faz adivinhações. Como está lá também no Livro dos Espíritos sobre os sonhos, é uma puerilidade acreditar que se sonhar com tal coisa significa tal outra coisa, como existem alguns almanaques de banca de jornal que vendem essa ideia, não é? Não é assim. Nós somos um complexo psicológico, espiritual e emocional muito grande. Então as razões podem ser muitas do significado desse sonho em si. Aliás, como assim o significado? Você quer saber se está prevendo alguma coisa, se está te mandando alguma mensagem através do sonho? Sempre existe alguma mensagem. Agora veja bem, não significa que se sonhar com determinada circunstância, objeto, situação, signifique que algo tal e tal vai acontecer. Então, sugiro que você leia, você está vendo o link aí, dentro do site do Projeto Saber e Mudar, texto do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, das questões 400 a 412, o sono e os sonhos, perguntas e respostas muito sintéticas e ao mesmo tempo cheias de conteúdo a respeito do significado do sonho em si, da psicologia e da espiritualidade ligada à vivência dos sonhos. Evidentemente que o ideal é que você estude toda a obra, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para poder entender uma série de outras coisas e assim poder interpretar corretamente o que está lá. Não apenas esse trecho que fala sobre os sonhos, mas todo o conteúdo da obra. Mas veja lá, acesse essa parte do site e do livro para ter uma ideia mais adequada, mais de acordo com a realidade em relação aos sonhos. Veja bem, o sonho que você teve aqui pode, por exemplo, significar uma lembrança remota de vivências que você teve em encarnações passadas, né? Situações que você pode ter vivenciado de alguma pessoa tentando te matar, que pode ter conseguido ou não na outra vida. Evidentemente, o que morre é apenas o corpo, tanto que você está aqui hoje. Já morremos inúmeras vezes e continuamos aqui. O corpo biológico morre, né? Para de funcionar por um acidente, por uma doença, por uma série de situações, mas a vida sempre continua. Então, muitas vezes são situações traumáticas que vivenciamos em encarnações anteriores e que, portanto, fica no fundo da nossa psicologia. Embora haja a lei do esquecimento temporário enquanto reencarnamos, e existe uma função justa para isso, é outro assunto que a gente pode comentar em outro vídeo e que também pode ser estudado amplamente na doutrina espírita.
existe lampejos de vivências passadas, de lembranças que guardamos no fundo da nossa psicologia, da nossa mente, da mente espiritual, que se reflete palidamente na mente física, que é o cérebro físico que nós temos. Também temos o cérebro perispiritual, não é? Mas a experiência está toda armazenada no espírito, não se perde nada. Então isso pode ter sim sido uma vivência que você teve e muito provavelmente foi em encarnação passada. Pode também ser apenas um reflexo condicionado, um reflexo de vivências que você teve aqui, nesta vida, em situações que você está vivendo agora. Por exemplo, se você assistiu um filme de violência, de terror, se você ficou impressionada com uma reportagem de televisão do mesmo teor, se você ouviu a história de alguém, um parente, um amigo que vivenciou uma situação de perigo semelhante ou situações relacionadas a uma violência, então isso tudo vai ficar impregnado na sua mente e vai se refletir no momento que você dorme. Então o sonho vai ser de acordo com o medo que a sua mente projeta, com que o seu lado psicoemocional projeta no sonho. Então você acaba sonhando com aquilo sem que signifique que seja algo que te aconteceu no passado e muito menos algo que vai te acontecer. Agora você pergunta, mas não pode ser também alguma coisa que vai me acontecer, um aviso? Pode também. Às vezes o seu amigo espiritual, todos temos um principal, ele vai te orientar e vai te dar uma noção do perigo que está para vir, para que você tome mais cuidado. Então, nesse sentido, houve sim, pode ter havido, uma orientação do seu amigo espiritual para que você tome cuidado numa situação em que você não pode desencarnar agora, porque não é a hora. Ou então você passaria por um medo, por uma situação difícil, desnecessariamente. Então isso tudo vai ficar impregnado no seu psiquismo e durante a vivência, durante a sua semana, os seus dias, os dias que vão vir pela frente, você vai ter noção desse perigo e vai evitar uma situação, às vezes de maneira até inconsciente, para não passar por uma situação de violência. Então pode ser tudo isso, o sonho. A questão de interpretar fica principalmente com você mesmo. Se você estiver atenta a isso, se você estiver com a sua mente relativamente desprendida das situações cotidianas, da vida material que nos abraça, que nos envolve, nos sufoca muitas vezes, você vai ter mais condições de interpretar. Aí você pergunta, mas como é que eu vou ficar atento a tudo isso? Leitura edificante, leitura da espiritualidade, leitura evangélica, do conhecimento espiritual, do conhecimento moral, da vivência do conhecimento espiritual e oração. A oração nos liga com o plano espiritual e nos proporciona um desprendimento um pouco melhor e maior da vida material, de modo que a gente consegue captar e interpretar mais os sinais da espiritualidade que estão sempre por toda parte. Não é? E além disso, a prática do bem, que isso deve ser constante em nossa vida. Não é? Tudo isso nos desprende e nos dá inclusive merecimento para receber esses avisos, saber interpretá-los e poder aproveitá-los mais adequadamente na nossa vida. Vamos ver também um trecho aqui de uma entrevista de Chico Xavier, que ele deu, que está no livro Plantão de Respostas Pinga Fogo 2. Você está vendo o link aí, que você pode acessar esse texto. Perguntaram para ele, como a doutrina espírita vê a questão dos sonhos? Seriam premonições? Resposta de Chico Xavier. O sonho é considerado na doutrina espírita como um dos fenômenos de libertação da alma. Durante o sonho, o espírito, envolto no perispírito, ganha condições de estar no outro plano da vida e ali travar contato com a realidade do mundo dos espíritos. Realmente, há sonhos que são premonitórios. Outros são, como dissemos, flashes de momentos vivenciados no plano espiritual. Existem também aqueles sonhos psíquicos, que são simples lembranças do que nos ocorreu durante o dia, ou mesmo daquilo que gostaríamos que acontecesse. Nas obras da codificação e nos livros de Ivone Pereira e de André Luiz, poderão encontrar muitas informações sobre os sonhos. Entrevista à TV Tupi, programa Pinga Fogo. Então vamos ler a série André Luiz, são 16 volumes maravilhosos, que explicam profundamente
esta e tantas outras questões. A série André Luiz, segundo algumas classificações, ela se constitui em 12 ou 13 volumes e não em 16. Por que isso? Porque consideramos, porque tem dois nomes, série André Luiz ou coleção A Vida no Mundo Espiritual. A série André Luiz, segundo a classificação da própria FEB, Federação Espírita Brasileira, que publicou as obras, são 16 volumes. Em alguns dos volumes mais antigos existe essa classificação, que foram psicografadas principalmente por Chico Xavier, e alguns volumes também por Valdo Vieira, e um volume único apenas por Valdo Vieira, que é o Conduta Espírita. O Conduta Espírita e também o Agenda Cristã, eles são volumes diferenciados, que não são descrições de estudos e trabalhos em que André Luiz participa no plano espiritual, junto com os orientadores espirituais. São apenas interpretações de cunho moral, evangélico, para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Por isso que, segundo algumas classificações, essas obras não estariam incluídas na série André Luiz ou não na coleção A Vida no Mundo Espiritual, porque não são descrições do plano espiritual. Então, no outro vídeo nós colocamos lá a série André Luiz com os 16 volumes, com as capas, mas é preciso considerar isso, que segundo algumas classificações, então, não são 16, seriam só 12. De qualquer maneira, todos eles devem ser estudados. E existem outras obras, inclusive de André Luiz, fora dessa coleção, que foram psicografadas por Chico Xavier e que também devem ser estudadas, que é uma riqueza e uma profundidade de conhecimento maravilhoso. Tem também aqui um outro trecho de um outro livro que fala sobre os sonhos, que nós vamos estudar, um trecho mais curto. Você também está vendo o link aí, você pode acessar lá no site do Projeto Saber e Mudar. É um texto do livro Evolução para o Terceiro Milênio, Tratado Psíquico para o Homem Moderno, de Carlos Toledo Rizzini. Ele diz o seguinte: nem sempre os sonhos são nítidos ou coerentes. Há uma série de fatores que interferem, tornando-os obscuros ou incoerentes. No momento em que o espírito retoma o corpo para acordar, ocorre intensidade maior ou menor de perturbação da consciência, o que ocasiona vários graus de esquecimento. A intromissão nos sonhos de elementos conscientes da vida comum é frequente, especialmente quando há preocupação. Entram em jogo ainda as dificuldades do próprio espírito para compreender o que se passou durante a noite. Daí nascem interpretações pessoais baseadas em preconceitos e noções errôneas. Outro fator a considerar é composto das lembranças de vidas anteriores, que emergem do inconsciente e encaixam-se no sonho, fazendo-o confuso. Note-se que há sonhos formados inteiramente de tais recordações, os quais podem ser muito lúcidos. Por fim, não se deve ignorar o simbolismo usado por mentores espirituais, objetivando fazer sugestões e advertências ao encarnado sem violar o livre-arbítrio, o que a lei não permitiria. Mostrar-lhe uma montanha árida e pedregosa sobre cuja encosta ele ascende penosamente, simbolizando provas dificultosas próximas. Tudo isso explica as distorções e disfarces tão mencionados na literatura psicológica. Então vamos prosseguir estudando, que existe realmente muito material. Dando sequência, uma outra mensagem que recebemos, aliás, nós recebemos muitas mensagens com pedidos de psicografia de parentes desencarnados. São pessoas, irmãos, que perderam parentes em situações diversas, em acidentes, por doença ou por qualquer outra circunstância, pessoas jovens, mais velhas, crianças, parentes mais próximos, pai, mãe, filhos. São situações de muito sofrimento, não é? Que a gente sente muito, mesmo quando a gente tem o conhecimento da realidade espiritual, não tem nenhuma dúvida a respeito da continuidade da vida após a morte biológica. São momentos que a gente precisa de alívio, de conforto e de consolo, que a gente só vai adquirir, na verdade, em profundidade, com conhecimento contínuo, profundo e assíduo da doutrina espírita, que nos vai tirando todas as possibilidades de dúvida, mesmo porque existem provas científicas, inclusive, não só na literatura espírita, mas fora da literatura espírita, sobre a vida após a morte biológica. Então essa certeza vai nos tirando qualquer possibilidade de dúvida, não é?
Então, isso é que nos vai dando o verdadeiro consolo, que é baseado no conhecimento e não na crença. De qualquer maneira, é preciso sempre a ajuda das pessoas, dos amigos, dos parentes, nesses momentos do abraço, da presença, né? E muitas vezes até da falta de discurso nesse sentido, porque as pessoas têm noções muito particulares a respeito da realidade espiritual e conceitos religiosos que não podem ser assim dissipados repentinamente. Então é preciso haver um respeito profundo sobre isso. Essas psicografias têm uma função educativa e consoladora fantástica. Chico Xavier, durante muitos anos, na verdade durante toda a sua vida, em períodos, em fases da sua missão mais específicas, realizou esse trabalho de psicografia de parentes desencarnados, com uma fidelidade impressionante, com um conteúdo comprobatório também impressionante. Já falamos aqui a respeito disso em outro vídeo, que foi estudado inclusive de maneira científica e comprovado que havia uma percentagem de 100% de acerto nessas informações, com dados pessoais, nome, sobrenome, assinatura e informações riquíssimas, não em apenas uma, mas em incontáveis psicografias que ele recebeu de parentes desencarnados e sem saber nada da família, não é? Ali trabalhando durante horas e horas na recepção dessas mensagens, que por si só já traz uma comprovação e um conforto muito grande da certeza da vida após a morte biológica dos nossos queridos que partem para o lado de lá antes de nós, uma vez que todos nós vamos. Então é muito importante a gente estudar tudo isso daí. Só o Chico Xavier, das mais de 500 obras que ele tem, cerca de 150 obras são com essas psicografias. Está aí. Quem pesquisar na internet, no site do Projeto Saber e Mudar também, existe um espaço específico somente para a vida e obra de Chico Xavier, que ainda não tem muito conteúdo, porque é muito material para que a gente coloque de uma vez, mas com o tempo vai aumentando cada vez mais. E aí, nessa parte do site, em outros sites você também vai encontrar farto material a respeito. Só para você ter uma ideia, nós recebemos pedidos de psicografias de parentes, nós não temos condição pessoal e mediúnica de fazer essa recepção, mas existem médiuns muito sérios que fazem, como é o caso do Carlos Bacelli e outros médiuns sérios que conseguem realizar esse trabalho também com um grau de comprovação fantástico. Nós recebemos mensagens pedidos no estado de São Paulo, por exemplo, da cidade de São Paulo, Osasco, Santo André, São Caetano do Sul, Embu, Ribeirão Preto, Araraquara, Cotia, Jacareí. Na Bahia, das cidades de Salvador e Camaquã, e outros estados de Belo Horizonte, Minas Gerais, Palmas, Tocantins, Vitória, Espírito Santo, Itaperuna, Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, todas essas mensagens foram respondidas, orientadas a respeito de obras da literatura espírita que podem ensinar e podem instruir a respeito disso, e também colocado os nomes nas orações e nas vibrações à distância. E é muito importante que você acesse esse link que você está vendo aí, com a parte dentro do site Saber Mudar, Grandes Temas. Temos lá um arquivo que se chama Psicografias de Parentes Desencarnados. Até agora são 32 textos. Estude isso, leia com atenção, que é muito importante para que a gente entenda, inclusive, não só o trabalho de psicografia em si, de consolo e de orientação para nosso próprio consolo, mas também os mecanismos da psicografia, como acontece, como não acontece, como é possível realizar esse trabalho, as interferências possíveis, o tratamento e as diferenciações de linguagem e de literatura das cartas em si psicografadas, né? A condição mediúnica, a condição do espírito, a preparação do plano espiritual, dos orientadores, do médium e dos próprios espíritos protetores das famílias que recebem as mensagens, para que a gente entenda o que acontece por detrás e para que possa absorver o verdadeiro conteúdo comprobatório dessas mensagens. Então, acesse o nosso site, e guarde este link, estude e também repasse a outros amigos.
É isso então, semana que vem estaremos de volta. Um beijo e até lá.